Fala galera, beleza? Adrian Ribeiro na área e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a base de um techno. Mais ou menos como você começaria uma música de techno. Eu vou mostrar para você como, se eu fosse começar uma música de techno, como eu começaria, e aí fica uma dica, fica um jeito diferente, de repente, de você começar a sua música, caso você não produza techno ainda, caso você não saiba, ou caso você queira um conhecimento, um jeito a mais de fazer música, certo? Então aqui, basicamente, eu vou mostrar para você como eu iniciaria ali os primeiros elementos da música, a bateria e alguns elementos ali complementares, para a gente já ter a base do techno, certo? Então, mais ou menos, o que a gente vai criar vai ser esse som aqui. Nessa pegada aí. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar aqui um projeto novo, eu já tenho aqui uma aba aqui no projeto novo, e nesse projeto novo eu vou tentar replicar mais ou menos tudo que eu fiz aqui nesse primeiro projeto, tá? Para quem tiver em dúvida, o software que eu uso é o Bitwig Studio, tá? Esse software aqui, que na minha opinião é o melhor software de produção musical para mim, eu acho ele o melhor, eu prefiro ele muito mais do que o Ableton Live, muito mais do que o Logic, FL, etc. Tá? Para quem não conhece o Bitwig e tem curiosidade em saber mais, ele é um software que foi desenvolvido por ex-engenheiros, engenheiros que trabalhavam na Ableton, e aí eles fizeram aí um software basicamente concorrente direto do Live. Então tem muitas coisas bem parecidas com o do Ableton, mas ele também tem muitos recursos do Logic, emprestados aí do Logic, emprestados do FL e algumas coisas originais que só o Bitwig tem. Então eu acho ele muito foda, fica aí a minha indicação para você baixar o Bitwig. Vou deixar aqui na descrição o link para você acessar o site deles e fazer o download da versão gratuita de teste, beleza? Então aqui, primeira coisa que geralmente eu começo quando eu vou criar uma música, depois que eu fiz análise de referência e tudo mais, eu vou começar escolhendo qual vai ser o kick, qual vai ser o tipo de kick que eu vou usar na minha música. Então aqui mais ou menos eu já sei o kick que eu vou usar e eu vou desenhar ali o kick. Tá? Se eu fosse fazer realmente quando eu vou produzir uma música do zero, esse primeiro canal aqui, ó, eu chamo ele de referência, tá? E aqui nesse canal de referência eu ponho uma música de referência e faço toda a análise de referência da música, o início que entra e sai os instrumentos, o tamanho do break, as viradas, etc., a quantidade de instrumentos, eu destrincho a música na minha mente e tento replicar isso, não é uma cópia, mas é uma base que eu vou ter, uma direção que eu vou ter quando eu for produzir a minha música. Isso é muito legal e é muito importante, principalmente para você que ainda... principalmente para você que ainda não tem um conhecimento muito avançado, não tem uma facilidade em produzir músicas assim, várias músicas, consegue fazer sair muitas músicas e a música fica exatamente na pegada, no jeito que o mercado está pedindo. Então, às vezes acontece de você fazer músicas que não bombam, músicas que saem um pouco fora ali do que o mercado está acostumado a consumir, e a razão disso, muitas vezes, é porque você está fazendo algo fora da estética do estilo. Então, para você não correr esse risco, usem aí referências, tá? Então, beleza. Aqui, no primeiro canal de kick, eu vou puxar aqui, então, o meu kick, colocar esses 4 aqui primeiro. Puxei aqui ele, já vou setar aqui o BPM da música, que eu vou colocar 125, era o que eu tinha usado lá, 125, isso. E aqui a gente já tem o kick, tá? Repare que pro techno, geralmente é interessante você utilizar um kick que tem uma sujeirinha, assim, uma caldinha no final, que aí ele fica um kick meio constante, assim. Não fica aquele kick, por exemplo, que às vezes no tech house é comum, que ele é meio parado assim, ó, assim. Já não seria muito um kick de techno, assim, desse jeito, tá? Não que seja uma regra, tá? Mas
desse jeito aqui, ó, já fica mais dentro da estética ali do estilo, tá? Tem muitos kicks de techno que são assim. Não necessariamente o grave do kick vem até o final, mas aqui tem um ruído, uma sujeirinha, que fica interessante no contexto geral aí do estilo, tá? Depois do kick, o que eu faço? Eu monto o open hat, tá? Então vou colocar aqui um canal de MIDI e vou trazer o drum hack, tá? Que aqui no Bitwig a gente tem drum hack também, assim como no Ableton. Vou pegar aqui, na verdade vou copiar esse canal aqui já e vou jogar para cá. O legal do Bitwig é isso aqui, cara, ó. Você consegue ter abas, então copia uma coisa daqui e joga para lá. Putz, isso facilita a vida de um jeito, cara, você não tem noção. Então aqui, ó, já tem o Open Hat, só vou mostrar o que eu fiz aqui basicamente para você entender. Eu utilizei aqui 3 instrumentos, 3 samples de hats. Vou começar por esse primeiro aqui, ó, que é esse Open Hat aqui no contratempo. Esse aqui que eu selecionei aqui, ó, que é no contratempo. Desconsidere a nota aqui, porque essa nota é só uma forma de representação, tá? Ele não quer dizer que esse Open Hat tá nessa nota, certo? Mas é aqui no contratempo, beleza? Por exemplo, se eu tirar aqui, ó, já não toca ali. Então esse hat do contratempo. Depois eu adicionei, deixa eu ver, depois entra os outros Open Hats aqui, tá? Esses aqui eles acabam não tocando, não coloquei eles para tocar, que seriam os closes, tá? Então fica assim, aí a música ela vai indo assim. Quando ela chegar aqui, vai começar a tocar esses outros Open Hats aqui, ó, certo? Ó, seria esses aqui, que aí ele já dá puxa um pouco mais a música um pouco mais pra frente, tá? Então aqui, ó, parou, fica um pouquinho mais intenso. E aí nesses outros Open Hats aqui, ó, deixa eu solar um de cada vez, ó. Esse aqui, por exemplo, que é esse aqui, ó, eu dei uma leve atrasadinha aqui em alguns dos momentos que ele toca, só para dar um swingzinho, só para dar um groovezinho extra, tá? E eu aconselho você fazer isso em outros também. Eu não fiz no de cima, mas eu posso fazer, que vai ficar interessante, tá? E aí o de cima seria esse outro, um Open Hat mais de bateria eletrônica mesmo, 808 e tal, para dar esse conjunto legal, certo? Beleza, depois do Open Hat, o que eu faço? Aí eu coloquei mais um Open Hat de complemento aqui, só que um loop, na verdade, dessa vez em áudio, tá? Para poder dar um complemento aí no timbre do Open Hat. Isso é interessante, normalmente você não vai usar um Open Hat só, um Close Hat só para fazer as suas músicas, você vai usar vários, às vezes 2, 3, 4, você vai compor a sua bateria com bastante elementos, tá? Para a bateria ficar bem cheia. Então agora, olha a diferença que já deu, ó. Olha a diferença que já deu, tá bem mais interessante. Aí agora, o que eu vou fazer? Depois desse Open Hat de complemento, eu vou adicionar os claps, né? Clap ou snare, de repente. Então vou pegar aqui o clap, certo? E esse clap eu usei basicamente um clapzinho comum, ele é mais curto. No techno, geralmente, dependendo do techno que você faz, não precisa, não é muito característico você usar um snare ou um clap muito presente, muito agressivo. Agora, se fosse um estilo como Tech House, Brazilian Bass, Bass House, um estilo que é mais comercial ou é mais distorcido, alguma coisa assim mais agressiva mesmo, no sentido da bateria ser agressiva, aí você pode usar uns Open Hats, uns snares ou clap que chamem mais a atenção. No caso do techno, ele não precisa chamar muita atenção, tá? O kick que tá chamando mais atenção, o Open Hat e tal, pro som ficar mais pra frente, mais mecânico assim mesmo, que é a ideia do techno, tá? E aqui
esse clap, o que eu fiz para complementar ele? Já de início, eu coloquei um reverbzinho aqui, bem com pouca coisa do dry wet, pouca coisa do tempo aqui também, para dar uma ambientada já nesse clap, para ele dar uma certa colada ali com os outros instrumentos. Depois, feito isso, eu coloquei aqui uns ruídos que eu acho interessante para você dar uma ambientada também no fundo, lá no fundinho da música, você deixa ali uma sujeirinha que acaba ficando bem interessante. Então vou colocar isso aqui primeiro. Ó. Tá vendo? Esse ruidinho fica bem legal isso. Agora eu vou pôr o outro. Ó, esse outro aqui. Opa. Ó. Bem interessante. E depois disso, eu comecei agora, depois que ele tem essa pausazinha, que vai entrar aqui, exatamente como eu fiz aqui, ó. Ele tem a pausa e entra ali no 3. Opa, quase fechei. Entra ali no 3. E aí agora eu coloquei umas percussões aqui, ó. Então, peguei 2 samples de percussão ali só para dar uma ideia de virada. Lembrando que isso que eu estou fazendo aqui é uma ideia de base para música. Você pode montar de outra forma, deixar a intro maior, menor, não ter essa pausa. Isso aqui é só uma ideia de como você pode montar a sua base, mas como você vai usar os elementos, em qual momento você vai usar os elementos, aí fica a seu critério, de acordo com como você preferir, tá? Então aqui, ó, deixa eu só copiar isso aqui também. Vamos ver aqui essa percussão. Só aumentar aqui também o kick. Aqui vai ter outra paradinha. E aí, aqui, tem uma paradona no 11, no 10, isso, no 10, isso aí. Então agora, ó, ele vem pra cá e tem essa percussão aqui. Ó. Repare, né, que vocês conseguiram reparar provavelmente que eu joguei um reverb nessa percussão para dar essa ambientada. Pá! Assim como fez uma virada, ele pá! Dá já essa ambientada. E uma outra percussão aqui com outro timbre, né, um outro tipo de percussão, eu reverti ela. Originalmente ela não é assim, tá? Ela vem quando eu usei ela, ela veio assim. Aí eu dei um reverse nela para fazer também uma outra virada para novos elementos que vão aparecer aqui a partir do compasso 7 ali, tá? Então agora, ó, o que entra agora depois no compasso 7? Ah, tem uma outra percussão aqui também, que eu não coloquei. Vou colocar aqui. Essa aqui eu desenhei no drum hack, peguei esse timbre de uma percussão mais suja, distorcida, filtrei ela, e aqui também, ó. E a gente chegou nesse resultado aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Certo? Agora vou colocar os close hats aqui, que eles acabam entrando no compasso 7. Tem um drum hack aqui sem nada aí. Aqui. Close hat. Certo? E aí agora, para fechar, mais open hats, tá? Open hats que eu coloquei aqui para deixar ainda mais cheia essa bateria, certo? Tá, deixa eu só explicar aqui também antes. Ó, nos closes, eu usei 2 timbres de closes diferentes, tá? Esse aqui e esse aqui. E nos closes, nesse eu acabei não fazendo. Aqui, ó, nesse eu fiz. Geralmente, ó, eu fecho o sustain e deixo pouca coisa do decay, tá? Que eu não quero a cauda dele inteiro, eu quero só o comecinho para dar mesmo só aquele tiquinho inicial ali, aquele cliquezinho inicial do close mesmo, tá? Aqui, e as notas, o jeito que eu coloquei no grid foi basicamente 3 notinhas aqui, ó, uma atrás da outra, usando o grid aqui em 1/32, ó. Uma nota, pula, uma nota no tempo, pula, outra nota, certo? Aí o tempo 1.3, 1, pula,
Deixa eu aumentar aqui. Pô, cadê? Não está aparecendo aqui, mas aqui, ó, aqui o contratempo, então pulou outra nota aqui, pulou outra nota aqui, certo? E aí deu esse resultado. Ó, tarará. Pergunta e resposta. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu, certo? E aqui agora no Open Hat, cheguei nesse som aqui, ó. Basicamente eu vou repetir o que eu fiz aqui para vocês entenderem, ó. Eu peguei, coloquei uma nota em 1/8 aqui, ó, 1/8, coloquei essa nota aqui, tocando várias vezes o clipe inteiro, tá? Desconsidere essas duas aqui, então fica assim, ó. E aí, o que eu fiz? Eu deixei a nota do contratempo, que é essa aqui, essa aqui, essa aqui. Para quem não sabe, né, o que é contratempo? É quando você tem aqui o tempo entre duas cabeças de tempo. Ó, aqui é a cabeça do tempo, o kick bate aqui, o kick bate aqui também. Entre um e outro, contratempo que está aqui no meio, tá? Esse seria o contratempo. Então eu coloquei aqui, ó, essas que estão no contratempo, eu deixei elas tocando no volume normal, no volume que elas têm mesmo. As que batem aonde o kick bateria, eu abaixei o volume delas. Então eu selecionei as notas aqui e diminuí a intensidade delas aqui, o velocity delas. Ó. Aí fica assim. Ó, sem e com. Ó a diferença que já dá. E aí eu adicionei mais um, que é esse aqui, ó, para usar antes do contratempo. Então é como se ele fizesse meio que uma chamada, um reverse antes dessa nota aqui, antes do tempo, na verdade, tá? Então eu coloco ela aqui e outra aqui. Só vou aumentar aqui o velocity dela. E aqui também, ó. Ficaria assim, ó. Certo? E aí a música vai desenvolvendo. Aqui no final eu adicionei mais elementos da bateria, tá? Para deixar algo mais agressivo, que eu poderia usar, por exemplo, desse jeito mais para frente. Não precisaria ser exatamente agora essa virada, poderia ser mais para frente, a hora que a música estourar com mais agressividade. Que fica assim um Open Hat ali, ó, tocando basicamente várias notinhas do início ao fim. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei uma nota no tempo, no contratempo. Ó, uma nota no tempo, no contratempo. Não, uma nota no tempo, na funk note, no contratempo, funk note, no tempo. Eu organizei isso em 1/32, tá? Várias notinhas aqui, que formam esse aqui, ó. Deixa eu solar ele aqui. Opa. Que é esse aqui, ó, inteiro, diretão. E o de cima, repare que tem aqui mais uma aqui também, ó, eu fiz igual, só tirei essa dessa funk note aqui, ó. Tirei da funk note, tirei da funk note, tirei da funk note, certo? Que é essa aqui de cima. E mesma coisa, tirei aqui todo o sustain, baixei um pouquinho do decay. Aqui também, ó, nesse aqui também. Opa, tirei todo o sustain e abaixei um pouco do decay, tá? E aí, esse Open Hat que toca direto, tipo uma metralhadora, eu coloquei um chorus aqui também para aumentar a espacialidade dele. Então ele ficou com um estéreo um pouco maior e isso aparece mais nas caixas, porque eu quis dar um foco maior para esse Open Hat quando ele entrar na música, certo? E aí é esse o resultado que a gente chegou. Então nós temos aqui, ó, a base de um techno com esses elementos aqui. Não são muitos elementos, mas com esses elementos aqui eu já consigo montar uma estrutura, fazer uma estrutura do início ao fim de uma música de techno. Funciona perfeito. Então aqui, ó,
Legal. Deixa eu pôr aqui o limiter que eu tinha colocado aqui na master. Não usem limiter na música quando vocês estiverem produzindo, exportar desse jeito para fazer a mix, para fazer a master, tá? Eu só coloco o limiter aqui às vezes na master, quando eu estou produzindo, para eu testar a música como a música ficaria num som mais alto, mas eu não exporto a música assim para fazer mixagem e masterização, tá? Eu desligo o limiter. Então vamos ouvir aqui agora. E é isso aí, tá feito aí a nossa base de techno, espero que você tenha curtido. Se você gostou, comente, deixe seu comentário aí se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser algum outro estilo. Professor Adrian, faz aí a base do estilo tal, como você faria o estilo tal, comenta aí também que eu gravo esse vídeo para você, certo? Então é isso aí, espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de deixar aí o seu joinha, compartilhar com os amigos, porque isso me ajuda bastante, e aguarde que em breve eu vou postar mais vídeos. Valeu, abração, até a próxima.